Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dramático. Conhecer o texto dramático, reconhecendo os elementos constitutivos desse tipo de texto e o contexto histórico do teatro no Brasil. Ler e interpretar trechos da peça teatral O Demônio Familiar, de José de Alencar. Você já leu alguma comédia de costumes? Está lembrado? Conhece a peça teatral O Demônio Familiar, do romancista cearense José de Alencar? Trata-se de uma comédia de costumes ambientada no Rio de Janeiro do século XIX. Sobre o autor, então, José Martiniano de Alencar nasceu em Fortaleza, publicou o seu primeiro romance 5 Minutos, em 1856, mas foi com o Guarani, em 1857, que alcançou popularidade. A partir de então, Alencar passou a escrever romances, peças teatrais, poesias, crônicas e ensaios diversos. Além de representar a vida urbana do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, Alencar contribuiu com seus romances para o que seria chamado de criação de uma identidade nacional. A peça, O Demônio Familiar, mostra o diálogo entre Pedro e Carlotinha a respeito de Alfredo, um rapaz que estava interessado nela. Lembrando que um texto teatral, ele se divide em atos, e os atos se dividem em cenas. Guardando as devidas proporções, fosse um romance, seriam os capítulos. Num texto teatral, são os atos, ok? Te convido à leitura, então, do ato 2, cena 6. Como eu já disse, os atos têm várias cenas. Então vamos a saber o que diz este segundo ato. Em casa de Eduardo, no jardim. Então perceba que já dá a ideia aqui do ambiente, o jardim. O texto teatral tem essa característica, Ele já vai fazendo com que você já vá imaginando aquela cena, porque ele já fala do local, como as personagens estão. Então, veja bem, cena 6, Pedro, Carlotinha, a fala de Pedro. Senhor moço Eduardo, pensa que a gente tem perna de pau e não precisa andar? Carlotinha, fecha aquela porta. Pedro, então, nhanhã. Vossa mercê não recebe aquele bilhetinho, não? Carlotinha, moleque, tu estás muito atrevido. Pedro, pois olha, nhanhã, o moço é bonito, petimetre mesmo de moda, mais que o senhor moço Eduardo, nem tem comparação. Carlotinha, não o conheço, pois ele conhece nhanhã. Passa aqui todo dia, chapéu branco de castor, deste de aba revirada, chapéu fino, custa caro. Sobrecasaca, assim meio recortada, que tem um nome francês. Calça justinha na perna, bota do Dias, bengalinha desse bicho que se chama unicórnio. Se nhanhã chegar na janela depois do almoço, há de ver ele passar só gingando. Tchá, tchá, tchá. Moço bonito mesmo. A atividade 1 já tem uma questão para que a gente possa pensar então. Olha só. Até essa parte do texto, analise a linguagem empregada no diálogo. Como você caracteriza Pedro e sua relação com Carlotinha? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei. Estamos conversando sobre a atividade 1. A proposta é, até essa parte do texto, analise a linguagem. Então, olhando a linguagem, o que ele diz? Pedro, senhor moço Eduardo, pensa que a gente tem perna de pau e não precisa andar? Fecha aquela porta. Moleque, tu tá atrevido. Pois olha, não, moço é bonito, petimete mesmo de moda e tal. Passa aqui todo dia. Analisando essa linguagem, nós podemos verificar o quê? Que o Pedro parece estar bastante desenvolto, né? Falando muito. E demonstra confiança em Carlotinha, porque se dirige a ela com liberdade para pedir algo. Continuamos a leitura. Carlotinha, melhor para ele, não faltará a quem namore. Não falta não, mas ele só gosta de nhanhã. Quando passa, nhanhã não vê, mas eu cá de baixo estou só espreitando. Vou olhando para trás de pescocinho torto, porém nhanhã não faz caso dele. Carlotinha, é um desfrutável, está sempre a torcer o bigode. Pedro, é da moda, nhanhã, aquele bigodinho assim enroscado, onde nhanhã vê é um anzol, anda só pescando coração de moça. Carlotinha, moleque, se tu me falares mais uma semelhante coisa, conto pro teu senhor, olha lá. Pedro, está bom, nhanhã, não precisa se zangar. Eu digo ao moço que nhanhã não gosta dele, que ele tem uma cara de frasquinho de cheiro. Carlotinha, diz o que tu quiseres, contanto que não me contes mais história. Pedro, mas agora, como há de ser, ele me deu 10 mil réis. Carlotinha, pra quê? Então, chegamos à atividade 2 e olha a nossa proposta de trabalho. Comédia de costumes, gênero do teatro com narrativa simples, cômica, com ênfase no quê? Na caricatura e na ridicularização de tipos sociais e na crítica de costumes. Vamos levantar hipóteses? Olha só, há no texto termos que demonstram elementos de humor na cena. O que você acha? Quais são esses elementos que demonstram o humor na cena? Observando aqui o texto, você pode notar algumas questões. Ó. Como se dá o humor nessas cenas aqui? Você consegue levantar as hipóteses? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei e estamos conferindo a atividade 2. Olha a caracterização, né? O que eu mostro aqui? Como que eu olho, né?
quando ele fala da caracterização aqui, por exemplo, o bigodinho enroscado, tá? Então, o que eu poderia levantar enquanto hipóteses, né? A descrição do Azevedo, amigo rico e pomposo do irmão de Carlotinha, demonstram sim a construção do humor, por ser alvo de desdém por parte da moça, ou por ser ridicularizado por aspectos como desfrutável, sempre a torcer o bigode, aquele bigodinho assim enroscado, entre outros. Seguimos com a leitura da peça. Para entregar o bilhete a Nhanhã, tira o bilhete, bilhetinho cheiroso, papel todo bordado. Ah, se mano soubesse, Pedro, ele é amigo do senhor moço Eduardo. Carlotinha, nunca vem aqui? Ó, se vem, ainda ontem, por sinal, que me perguntou se já tinha entregado. Carlotinha, e tu que respondeste? Pedro, que Nhanhã não queria receber. Carlotinha, e por que não restituísse a carta? Pedro, porque a carta veio com os 10 mil réis e eu gastei o dinheiro, Nhanhã. Carlotinha, ah, Pedro, sabes em que te meteste? Pedro, mas que tem que Nhanhã receba? É um moço mesmo na ordem. Carlotinha, não devo. Chega-se à estante e escolhe um livro. Pedro, Nhanhã, há de ser freira. Mete a carta no bolso sem que ela o perceba. Entregue está ela. Carlotinha, que dizes? Nada, Nhanhã. Que vossa mercê é uma moça muito bonita e Pedro um moleque muito sabido. Carlotinha, é melhor que arrumes o quarto do teu senhor, vadio. Carlotinha, senta-se e lê. A atividade 3 pressupõe uma retomada. Vamos retomar o texto. Mas agora, como há de ser, e termina em e Pedro, um moleque muito sabido do personagem. Osman Lins, o autor, ele constrói uma situação de humor, distinguindo as ações de Pedro e de Carlotinha com isso. Como isso ocorre? Cite exemplos do excerto. Mas aí, que eu te aguardo aqui.
Você viu que eu deixei na tela partes do texto para você poder ter subsídios para responder a questão, não é mesmo? Então, olha só. Eu quero que você me diga como isso ocorre com exemplos do excerto. Então, eu tenho aqui, ó. Pedro se revela como empregado esperto, usa artimanhas para alcançar o que deseja, busca vantagens e cria o quê? Estratégias para conseguir. Carlotinha mostra-se como ajuizada, alguém que reconhece o certo e o errado e busca agir de maneira correta e repreende o garoto. Pedro distingue o certo do errado, mas não vê problemas em criar mentiras e desculpas, que para ele devem ter como resultado vantagem para todos. Resumidamente, né, poderia ficar assim. Continuamos a leitura. Pedro, isto é um instante, mas Nhanhã precisa casar com um moço rico como o senhor Alfredo, que põe a Nhanhã mesmo no mesmo tom, fazendo figuração. Nhanhã há de ter uma casa grande, com jardim na frente, moleque de gesso no telhado, 4 carros na cocheira, 2 parelhas e Pedro cocheiro de Nhanhã. Carlotinha, mas tu não és meu, és do mano Eduardo. Pedro, não faz mal. Nhanhã fica rica, compra Pedro. Manda fazer para ele sobrecasaca preta inglesa. Bota de canhão até aqui, marca o joelho. Chapéu de castor, top de sinhá, top azul no ombro. E Pedro só traz zazaz. E moleque da rua dizendo, ê, cocheiro de sinhá, dona Carlotinha. Carlotinha, cuida no que tens que fazer, Pedro. Teu senhor não tá. Pedro, já, não custa. Meio-dia, Nanã vai passear na rua do ouvidor, no braço do marido. Chapéuzinho aqui na nuca, peitinho estufado, tundá arrastando só. Assim, moça bonita, quebrando debaixo da seda e a saia fazendo show, show, show. Moço, rapaz, deputado, tudo na casa dos desmarais de luneta no olho. Oh, que paixão! O outro já. Vossa Excelência passa bem? E aquele homem que me escreve no jornal, tomando nota para meter Nhanhã no folhetim? Carlotinha, oh, meu Deus, que moleque falador! Não te calarás? Lê. Pedro, quando é tarde, carro na porta, parelha de cavalos brancos, fogosos. Pedro na boleia, direitinho, chapéu de lado. Só tá tenteando as rédeas. Nhanhã entra, vestido toma o carro todo, corpinho reclinado, embalançando. Bota fogo! Pedro puxou as rédeas, chicote estalou. Tá, 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 cavalo, toque, 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 carro. Gente toda na janela perguntando, quem é? Dona Carlotinha, bonito carro, cocheiro bom, e Pedro só deitando poeira nos olhos da boleiro de aluguel. Carlotinha, ora, mano não vem, disse que voltava já. Pedro, de noite, baile de estrondo, como o baile do senhor Barão de Meriti, linha de carro na porta até no fim da rua, e torce na outra, ministro, deputado, senador, homem do paço, só de farda bordada, com pão de rala no peito, moça como formiga. Mas Nhanhã pisa tudo, brilhante, reluzindo na testa como faísca, leque abandonado, vestido cheio de renda, tudo caído só como o olho de jacaré assim, e Nhanhã sem fazer caso. Carlotinha rindo, onde é que tu aprendeste todas essas histórias, moleque? Estás adiantado. Pedro sabe tudo, daí a pouco música, vom, tralalá, tá. Vem, ministro, toma Nhanhã para dançar, contradança, e Nhanhã só requebrando o corpo. Arremeda a contradança. Carlotinha, ora, senhor, já se viu que capetinha. Chegamos à atividade mão na massa. E eu quero saber a sua opinião. O texto Demônio Familiar ainda é atual? Chamo os colegas, né, para discutir a questão, que eu já volto.
voltei a gabaritar contigo o mão na massa. Então, após ter discutido com os colegas, o que nós podemos perceber? Que atualmente não se pode, então, ignorar o papel social ocupado pelo menino. Não questionar os sonhos de ascensão que lhe eram possíveis ou certas descrições e comportamentos da burguesia da época. O que aprendemos? Reconhecemos elementos do texto teatral, atos, cenas, né? Compreendemos o contexto histórico do teatro brasileiro e interpretamos e analisamos o texto O Demônio Familiar, de José de Alencar. Neste vídeo, falamos sobre texto dramático. Espero que vocês tenham gostado e até breve.